Olá, tudo bem? Eu sou a Carla e a gente vai fazer um curso sobre apresentações. O que a gente vai ver nesse curso? Basicamente, o que a gente vai ver é como a gente faz para as nossas apresentações serem mais efetivas. Como a gente faz para que a nossa audiência se engaje com a mensagem que a gente está passando. E para fazer isso nesse curso, a gente vai fazer isso através desse arquivinho aqui, Empreendedorismo no Brasil. Tá, Carla, mas o que é esse arquivo? Basicamente, eu recebi esse arquivo de uma coordenadora da faculdade de tecnologia e vai ter uma semana de acadêmica, normalmente, quando eles têm várias palestras, workshops, etc., e tem que fazer a introdução dessa semana. O tema deles vai ser empreendedorismo, e aí eles vão fazer uma pequena introdução de como é que tá o empreendedorismo no Brasil. E ela me mandou essa apresentação para ver o que eu poderia fazer nela para tornar ela mais visual, tornar ela mais atrativa, mais engajadora com a sua audiência. Então, antes de a gente sair mexendo direto nela, alterando esse arquivo original, vamos fazer uma cópia, porque se a gente precisar, a gente pode pegar a mensagem que a gente fez uma alteração e não deveria. A gente tem um backup se a gente precisar voltar em alguma coisa e até para comparar o que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer agora é copiar esse arquivo e abrir o arquivo cópia, beleza? Deixa eu copiar ele aqui, ó, ele está copiando. Quando o arquivo já copiou, agora eu vou abrir esse arquivo para a gente dar uma analisada no que a gente vai fazer. Bom, o arquivo tem um total de, vamos descer aqui, 5 slides, então é uma apresentação bem rápida, provavelmente até pela quantidade de conteúdo que a gente tem, de informação que a gente está tendo. Ó, pode ver que não são grandes conteúdos. E tem a capa. Então vamos passar por o que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em alterar uma apresentação. Primeira coisa é a gente começar a entender do que essa apresentação está falando, o que ela está tentando transmitir, o que o apresentador vai passar para a audiência, o que ele vai falar. Então o que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é entender slide por slide, senão a gente não vai saber do que a apresentação está falando e a gente precisa conseguir alterar cada slide, certo? Então vamos lá. Primeiro slide é o empreendedorismo no Brasil, que é a capa. Nessa capa tem uma imagem com uns bonequinhos que parecem uns homens, que parecem umas mulheres aqui, que ele tem uma coisa mais de empresa, porque eles estão com roupa meio que social. E aí tem uma imagem, e eles estão sobre um país, sobre vários países, vários continentes do mundo, assim, o que já é estranho em termos de comunicação, porque pensa, a gente está falando do empreendedorismo no Brasil, e eles estão sobre como se fossem empreendedores no mundo todo, assim. Então, visualmente a gente já está causando ruído, mas vamos avançar para entender mais do que essa apresentação está falando. Aí agora aqui nesse slide a gente tem uma foto de várias pessoinhas também, só que agora diferente do slide anterior, que eram desenhos, aqui é uma foto mesmo de pessoas em várias profissões até, parece. E aí a gente tem um bloco de texto falando sobre... Eu vou ler ele para vocês para a gente ver do que se trata. Segundo dados do governo federal, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. Além deles, existem hoje em torno de 1,5 bilhão de microempreendedores individuais. Em valores absolutos, ficamos apenas atrás da China no número total de empreendedores, 21,5 milhões. Então, basicamente, nesse parágrafo aqui, ele está trazendo dados numéricos que falam sobre o empreendedorismo no Brasil. É isso que está acontecendo. E aí são 3 dados, né? Pelo que eu pude perceber, 600, 1,5 milhão e 21,5 milhões. Então são 3 dados numéricos que mostram que como que está o empreendedorismo no Brasil. No próximo slide a gente tem 5 imagens aqui. Deixa eu só mostrar isso daqui para você. A gente tem 5 imagens aqui. A primeira é uma loja, é uma loja de roupa. A segunda é um restaurante. A terceira é um mercado. A quarta, pessoas trabalhando no computador, o que parece coisa de tecnologia, e aqui também, pessoas, tipo um escritório, assim, um escritório mais descolado. E aí a gente também tem um parágrafo de texto. E aí eu vou ler eles pra vocês pra gente começar a entender do que essa apresentação tá falando. É isso que a gente tá fazendo nesse momento, e sempre que a gente for construir uma apresentação, a gente tem que fazer isso, tentar entender do que se trata essa apresentação. Então aqui tá falando, esses dados apenas contribuem para afirmar que o empreendedorismo no Brasil está cada vez mais sólido, não apenas para negócios mais tradicionais, como lojas, restaurantes e mercados, mas também para empresas de tecnologia e startup. Bom, esses dados que ele está falando, eu imagino que sejam os dados anteriores, que estavam nesse slide que a gente viu aqui, os dados numéricos que eles trouxeram. E aí ele colocou essas imagens porque aqui está falando, ó, no negócios tradicionais, lojas, aí tem uma loja aqui, aí tem restaurante, aí tem um restaurante aqui, mercados, tem um mercado aqui. E aí ele também fala que, mas também está afetando o mercado de tecnologia, que é onde a gente vai fazer a nossa apresentação lá para os alunos que estudam tecnologia. E aí aqui está falando disso, que são 2 empresas mais tecnológicas, mais descoladas, acho que até startups, assim. Bom, vamos avançar, a gente já está na metade da nossa apresentação, porque são 5 slides, né, então a gente vai para o quarto. No quarto, ele está falando que esse cenário favorável, basicamente, se mantém por meio de um tripé muito conhecido em países desenvolvidos, mas que agora toma forma por aqui: educação, poder público e oportunidade. Aí, basicamente, o que ele faz? Ele colocou essa fonte aqui,
deu um destaque maior para educação, porque educação está com uma fonte maior, então você acaba prestando mais atenção aqui. Então, educação, uma fotinho representando educação, poder público, mais uma imagem representando poder público, e oportunidade, uma imagem que representa oportunidade. Ah, tem 3 opções de portas aqui, e aí o cara pode escolher. É isso que a gente tem nesse slide. Por último, a gente tem um slide só de texto, e aí nesse slide a gente está falando o seguinte: é claro que ainda temos muito que conquistar. Nossas leis ainda emperram muitas ideias, o acesso ao dinheiro poderia ser facilitado, as universidades poderiam focar ainda mais em formar empreendedores, esses pontos ainda precisam melhorar. Porém, estamos em franco desenvolvimento de um país empreendedor. Legal, então aqui ele está meio que finalizando a apresentação, é isso que ele está fazendo. Ele diz que a gente tem alguns desafios, mas que a gente está crescendo como um país empreendedor. Ótimo, então é essa a apresentação que a gente tem. E a minha pergunta para vocês é: você lembra o que a gente tinha visto no primeiro slide? Você lembra que informação que tinha lá, que de alguma forma ela era importante, porque ela está na apresentação, que a gente tinha que saber pelo menos, sabe? Pra gente lembrar, pra gente entender essa apresentação, ficar com a memória? Pois é, nem eu lembro direito. Então vamos voltar ao primeiro slide e ver o que é. Ah, eram informações de dados, aquelas que a gente tinha visto, que depois colocou o slide. Agora eu consegui lembrar até que nesse slide ele fala: ó, esses dados apenas contribuem e tal, então são esses dados aqui. Mas é difícil de a gente prestar atenção, e mais do que isso, enquanto eu estiver falando aqui, provavelmente quando eu mostro esse slide pra você, você vai ficar prestando atenção no texto, você vai tentar ficar lendo o texto enquanto eu tô falando. E eu posso ficar falando de qualquer... E se eu estiver falando desses dados, você não vai prestar nem atenção em mim e nem nesse slide, porque ele é muito grande, ele não chama atenção. Ele não faz com que você memorize, por exemplo, que você tem 3 informações aqui. A gente sabe que a gente tem 3 informações porque a gente tá lendo com atenção, a gente tá com tempo para prestar atenção e a gente quer entender esse conteúdo para poder fazer ele de uma forma mais atrativa para o nosso usuário. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Uma coisa que... Qual é o erro aqui? O que é? Tipo, é muito texto? Se é muito texto, então a gente vai cortar. Ah, não, mas a gente não pode cortar texto. Porque se a gente for cortar texto, a gente está eliminando informações que são importantes. É verdade, a gente não pode cortar texto. Mas a gente pode fragmentar. E a gente não vai estar cortando texto e a gente não vai estar aumentando. Porque dá a sensação, quando eu criar... Se eu, por exemplo, pegasse todo esse texto e colocasse uma coisa em cada slide, de que eu vou estar fazendo uma apresentação muito maior. Mas eu não estou incluindo conteúdo novo. Eu só estou fragmentando para dar mais atenção para cada texto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar trabalhar esse texto em frações menores, para que nossa audiência memorize o que a gente está fazendo, memorize exatamente cada conteúdo desse, que a gente tem 3. Eu vou dar Enter aqui só para a gente conseguir visualizar melhor. Então, o primeiro conteúdo é a primeira frase, que é essa aqui. Eu vou dar um Enter aqui, que aqui está falando 600 mil. O segundo vai até o ponto final também. Então, tipo, o segundo conteúdo é esse. Então, eu vou dar um outro Enter, então a gente tem 3 informações. Dessa forma, só tendo feito isso, já ficou mais fácil de entender, porque eu tô dizendo que eu tenho 3 coisas, ó, separadas, inclusive. Quando estava um bloco de texto, volta lá, só para vocês verem, é um bloco de texto que parece uma única coisa, quando na verdade não é, porque as informações são diferentes. Se você parar para prestar atenção, no primeiro conteúdo a gente está falando todo ano abre X número de negócios, no segundo a gente está falando quanto que a gente tem a quantidade que a gente tem de microempreendedores individuais no Brasil, e no terceiro a gente está falando que a gente é o segundo maior do mundo depois da China. Tipo, isso é bem expressivo. Para pensar em quantos países tem no mundo. A gente só está perdendo para a China em número de empreendedores absolutos. E pensa mais também que, de repente, parece que os Estados Unidos, outros países que têm uma economia mais forte, dá a impressão que eles vão ter muito mais empreendedores. Então, isso é um dado bem expressivo. Só que do jeito que estava antes, a gente não conseguia nem ler direito. Então, assim, a gente já deixou um pouco mais amigável. Mas dá para melhorar isso. Como eu falei, a gente já fragmentou um pouquinho, mas vamos fragmentar visualmente mesmo. Vamos separar em 3 slides. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse slide aqui, eu vou clicar com o botão direito, e aí eu vou vir aqui nesse item e duplicar esse slide. Por quê? Porque eu quero pegar os conteúdos e separar eles. Então eu vou duplicar esse slide. Tem um slide novo, tem um slide 2 e um slide 3. No primeiro slide, como eu tenho 3 informações, eu vou deixar só o primeiro conteúdo. Então, basicamente, o que eu vou fazer nesse momento é deletar isso. Eu vou deixar esse conteúdo. Segundo os dados do governo federal, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. É isso que a gente vai memorizar, certo? E aí a gente vem pro próximo slide. A gente vai ter o que nesse próximo slide? A gente tem o nosso conteúdo de novo, só porque essa informação vai ficar repetitiva, então eu já vou deletar ela, certo? Só que eu não quero deixar essas duas, porque elas são bem diferentes. Aqui eu tô falando os dados que a gente tem no Brasil. Aqui eu tô falando do Brasil em relação ao mundo. Então é legal separar isso. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir em duplicar slide e vou duplicar esse slide. É isso que eu tô fazendo. Tem 2 slides de novo com o mesmo conteúdo. Em um slide vai ficar esse conteúdo aqui. Vai ficar a segunda frase que a gente tem lá, que está falando sobre a quantidade de microempreendedores que a gente tem no Brasil. E no terceiro slide, a gente vai deixar
o último parágrafo, a última frase que a gente tinha, né? A última frase que fala sobre como o Brasil está em relação ao mundo em valores absolutos. Então, percebe que fica muito mais fácil para você, quando você estiver vendo esse texto, prestar atenção nessa informação. Porque quando era aquele bloco de texto, você ia ter que ler todo o bloco para depois entender de que cada coisa falava. Se você ler só essa frase, você já entendeu ela, porque você não tá, eu não estou exigindo que você preste atenção em 3 informações ao mesmo tempo. Eu estou dizendo para você que a cada slide que eu te der, eu vou te dar uma informação e você tem tempo de pensar nela enquanto eu estou falando e apresentando e falando sobre os dados e falando da relevância. Então, basicamente, ficou muito mais fácil para o usuário ter tempo de pensar sobre essa apresentação. Então, vamos comparar com a apresentação anterior, com aquela que a gente guardou como backup, pra gente ver se realmente fica melhor fazer assim. Pera aí, deixa eu só abrir o arquivo pra vocês. Tá aqui, Empreendedorismo no Brasil, que é o nosso arquivo original. Já abriu direto no segundo slide pra ajudar a gente, tá aqui, ó, segundo slide. Esse é o nosso texto original. Olha pra ele, vamos colocar ele em modo apresentação. Vem aqui em apresentação de slides, reproduzir do slide atual, que é o slide que a gente quer ver, certo? Percebe esse texto, imagina, enquanto eu tô aqui falando com vocês e tal, por mais que você não... Porque nesse momento a gente tá tendo uma aula, mas se você estivesse vendo uma apresentação sobre o empreendedorismo do Brasil, você ia ficar tentando ler esse texto. E você não ia nem prestar atenção em mim e nem conseguir reter a informação desse bloco de texto. Porque são 3 informações e ele não tá te explicando que são 3 informações. Ainda mais que é um parágrafo único. Não tá nem separado quando a gente deu Enter aqui. Vamos lá pra apresentação, aquela que a gente tá fazendo agora, que é essa aqui. Vamos de novo lá na apresentação de slides, reproduzir o slide atual, e vir aqui, ó. Percebe que ele já começa, ó. Então, quando eu olhar esse slide, em, sei lá, eu vou ler em 2, 3 segundos essa frase, e aí eu vou ter só uma informação, e aí o apresentador vai continuar falando disso, aí quando ele for pro próximo slide, vai vir a outra informação, e quando ele for pro próximo slide, vai ter a terceira informação. E aí ele dá um tempo para você perceber isso e ir entendendo essa informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, resumindo, é sempre que a gente puder, a gente fracionar isso. Dá a sensação de, a nossa apresentação vai ficar mais longa, porque ela vai ter 7 slides. E se a gente voltar lá pro nosso primeiro arquivo, acho que ela tem 5, se eu não me engano. Nosso primeiro arquivo tem 5. Tem 2 slides a mais. Mas eu não inseri mais conteúdo. Eu simplesmente facilitei visualmente para a nossa audiência. Então, o que a gente tem que tomar cuidado sempre quando a gente estiver fazendo apresentações é fazer isso. Tentar fracionar as coisas para ficar mais claro. No próximo vídeo, a gente vai ver mais coisas sobre como a gente pode melhorar o texto e continuar trabalhando em todo o nosso texto para a gente ter uma apresentação muito mais engajadora.